Bom dia! Hoje é dia 21 de janeiro e vamos para o nosso devocional do dia, o devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre sua palavra que se encontra nos versículos Romanos 11, 26 e Juízes 15, 18. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor, neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia. Vamos começar lendo a introdução do livro de Romanos da Bíblia Spurgeon. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral. O autor. Paulo, o autor era um hebreu por descendência, natural de Tarso da Cilícia e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalharam por 1 ano. Depois disso, os dois foram para Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até sua morte, fazendo 3 grandes jornadas missionárias em que sofreu durante e depois de um longo martírio até a sua morte. Essas viagens de Paulo é mencionado em Atos dos Apóstolos, que é o livro anterior a carta aos Romanos. Epístola de Paulo. As epístolas de Paulo geralmente são colocadas em 4 grupos como segue. O grupo escatológico, ou aqueles que lidam com a segunda vinda de Cristo. Esses são 1º e 2º Tessalonicenses, que foram escritos em Corinto, por volta de 62 a 63 depois de Cristo. O grupo antijudaico, ou aqueles que cresceram sob controvérsia com professores do judaísmo, eles são 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Romanos, escrito durante a 3ª jornada missionária, provavelmente em Éfeso, Filipe e Corinto. O grupo cristológico, que centraliza seus ensinamentos em torno do caráter e da obra de Jesus, e foi escrito durante seu encarceramento em Roma, são eles Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios e Hebreus. Muitos pensam que Paulo não escreveu Hebreus. O grupo pastoral, aqueles escritos para jovens pregadores que abordam assuntos de organização, governo da igreja e instruções práticas sobre evangelistas, pastores e outros obreiros cristãos. Eles são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Todas as epístolas de Paulo, com exceção de Hebreu, caem muito naturalmente em 5 seções, como segue. Uma introdução, que pode conter uma saudação, geralmente incluindo o assunto da epístola, como o nome daqueles que colaboram com Paulo no momento da escrita, e agradecimento pelo bom caráter e conduta daqueles a quem ele se dirige. Uma seção doutrinária que discute alguns grandes ensinamentos cristãos que precisam de ênfase especial, sendo o caso da igreja ou do indivíduo abordado. Uma seção prática, na qual se expõe a aplicação prática dos princípios discutidos na seção doutrinária à vida daqueles a quem ele se dirige. Uma seção pessoal, na qual são enviadas mensagens e saudações pessoais para e por vários amigos. Uma conclusão, na qual se pode encontrar uma bênção ou uma dedicatória para autenticar a carta com outras palavras finais. A motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma, e agora espera fazê-lo em breve. Ele pode, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivessem ouvido alguns relatos sobre ela. Foi logo depois de escrever Gálatas, e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já havia dado
ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos em Gálatas. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça, crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristã, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma partindo do litoral de Corinto, e ele não apenas teve uma oportunidade para escrever a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próspera no momento das escritas de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes. Embora seus membros incluíssem judeus e gentios, Paulo a considerava como uma igreja especialmente gentia. Alguns erros de doutrina e prática haviam adentrado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal os ensinamentos de Paulo e confiado que ele ensinava que quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Eles podem ter pensado que ele ensinava que podemos pecar a fim de obter mais graça e, portanto, podem ter feito do seu ensino de justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheciam os cristãos gentios como iguais no reino de Cristo. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus limitados, preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja, ele nunca esteve lá até esse momento. E não é provável que outro apóstolo estivesse lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra era não ir aonde havia outro trabalhando. Isto causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá, e a tese mais importante para o papado é derrubada. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas discutidas sobre 4 proposições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto os judeus quanto os gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita, provavelmente em Corinto, por volta do ano 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus com a nossa justificação que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. E aí a gente vai ler sobre o capítulo 11, que é o do versículo As limitações e suas rejeições, capítulo 11. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Não. Agora vamos para a leitura do nosso devocional da manhã. E assim, toda a Israel será salva. Romanos 11, 26. Então Moisés cantou diante do Mar Vermelho. Foi uma alegria saber que todo Israel estava salvo. Nenhuma gota vazio da sólida parede até que o último abençoado israelita tivesse posto seu pé em segurança do outro lado do mar. Isto feito, imediatamente as muralhas de água se dissolveram e voltaram para o seu lugar, mas não antes. Parte daquela canção era: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Na última vez, quando os elementos cantaram o cântico de Moisés, os servos de Deus e do Cordeiro deverá ser para a glória de Jesus. Não perdi nenhum dos meus que me destes. No céu não deverá haver um trono vago, pois todo o povo escolhido se encontrará ao redor do trono, bendirá a sua graça e tornará a sua glória conhecida. Os muitos que Deus escolheu, os muitos que Cristo redimiu, os muitos chamados pelo Espírito, os muitos que creem em Jesus, devem atravessar o mar divino com segurança. Ainda não estamos todos em terra firme. Parte do grupo atravessou a correnteza e parte está atravessando agora. Na linha de frente do exército já alcançou a costa. Estamos marchando através das profundezas. Hoje estamos guiando nosso líder, nosso coração do oceano. Tenham bom ânimo. Em breve a retaguarda estará onde já está a linha de frente. Os últimos dos escolhidos logo deverá ter cruzado o oceano, e este será ouvido o cântico de triunfo. Quando todos estiverem em segurança, mas se um estiver ausente, se a sua família escolhida for deixada para trás, haverá uma dissonância duradoura no cântico.
dos redimidos e as cordas das harpas do paraíso serão cortadas, pois essa música jamais poderia sair delas. E agora vamos para nosso devocional da noite, que tem como base Juízes. Então vamos ler a introdução do livro de Juízes, que é um dos livros mais pesados em termos de conteúdo da Bíblia. Circunstância da escrita. Nenhum autor é mencionado no livro de Juízes, e nem há qualquer indicação sobre escritor ou os escritores pela redação. Cada uma das 3 divisões dos livros parece ter sido redigida de uma fonte diferente. A introdução histórica apresenta uma forma narrativa tradicional. A conquista da Palestina é paralela ao livro de Josué. A parte principal, que compreende as narrativas de Juízes, apresenta baseada em tradições orais ou escritas de um observador local. O período de Juízes israelitas fica entre a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué e a ascensão da monarquia com Saul e Davi. Os eventos descritos devem, portanto, ser datados do fim do século V a.C. até a última parte do 11º século a.C. Período de cerca de 300 anos. Este foi um momento de anarquia social e religiosa caracterizada pela repetição do refrão: naqueles dias não havia rei em Jerusalém, por isso cada homem fazia aquilo que era certo a seus próprios olhos. Não podemos determinar exatamente quando o livro de Juízes foi escrito. A referência em capítulo 18, versículo 30, ao destino de Dan, no dia do cativeiro da terra, surge uma data específica final após o exílio do Reino do Norte pela Assíria, em torno de 722 a.C. Enquanto isso, sugestões que os leitores podem ter visto no local de altar de Gideão, em Ofra, em capítulo 6, versículo 24, surge uma data anterior ao exílio do Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. Sua mensagem teria ressoado fortemente em vários pontos da história de Israel, e argumentos que Juízes se encaixa bem durante os dias sombrios de Manassés, 686 a 642 a.C., que está em 2 Reis 21, do 1 ao 18. No entanto, não é possível datar Juízes com precisão. Contribuição para a Bíblia. O livro de Juízes nos mostra que a nação de Israel sobreviveu aos dias sombrios dos juízos somente pela graça de Deus. Por misericórdia, Deus enviou opressores para que eles lembrassem de sua rebelião. Por misericórdia, Deus respondeu o clamor do seu povo e levantou libertadores. Juízes também ilustra como um problema fundamental do coração do homem. Quando o povo de Deus esquece o que o Senhor fez para salvá-los, eles vão atrás de outros deuses. Juízes também ilustra a relação entre compromissos espirituais e conduta ética. No final, o livro de Juízes ilustra uma verdade eterna: o Senhor construirá o seu reino apesar de nosso pecado e rebelião. Estrutura. O livro é dividido em 3 partes. Há um prólogo, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 6, que trata do fracasso da segunda geração e continuar a conquista de Canaã. Isso é seguido por um ciclo de 6 partes sobre o pecado e salvação, capítulo 3, versículo 7, ao capítulo 16, versículo 31, que forma a maior parte do livro. Finalmente, um apêndice dos capítulos 17 ao 21, que mostra os efeitos completos da depravação total habitando entre o povo. Esta estrutura demonstra não só a repetição de padrões de pecado e julgamento, mas também de progressão negativa. O ponto médio da narrativa é o episódio anexado envolvendo Gideão e Abimeleque, que serve para destacar ainda mais o significado da questão da realeza. Spurgeon, em Juízes: o poder dos cananeus nos dias de Josué havia sido quebrados, mas agora que ele estava morto, as antigas raças começaram a se reerguer, assim como frequentemente aconteceu com nossos pecados que achávamos que estavam mortos, mas repentinamente eles encontram uma nova força e tentam estabelecer seu império mais uma vez. A tribo de Judá estava incumbida de liderar, e vemos 3 coisas na condução de sua ação. E esse é a introdução do livro de Juízes. Agora vamos ler o nosso devocional da noite.
Sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse: por intermédio do teu servo dessa grande salvação, morrerei eu agora de sede? Sansão estava com sede e pronto para morrer. Era uma dificuldade totalmente diferente de qualquer outra que o herói havia enfrentado antes. Simplesmente ter sua sede amenizada não era um problema tão grande quanto se livrar de 1000 filisteus. Mas quando a sede veio, Sansão sentiu mais peso naquela pequena dificuldade do que nas passadas, das quais quando foi liberto de forma tão especial. É muito comum no povo de Deus, quando desfrutamos uma grande libertação, achar que um pequeno problema é grande demais. Sansão mata 1000 filisteus e os empilha. Então desmaia por um pouco de água. Jacó luta com Deus em Peniel e supera a própria onipotência. Então manqueja de uma coxa. É estranho haver uma contração de tendão sempre quando ganhamos o dia, como se o Senhor precisasse nos ensinar que a nossa pequenez, nossa insignificância para nós nos manter dentro dos limites. Sansão se gabou em altos gritos quando disse: feri 1000 homens. Sua atrevida garganta logo ficou com mais sede e ele recorria à oração. Deus tem muitas formas de fazer seu povo ficar mais humilde. Querido filho de Deus, se após um grande misericórdia você for colocado bem mais para baixo, seu caso não é incomum. Quando Davi subiu ao trono de Israel, ele disse: no presente sou fraco, embora ungido rei. Você deve esperar sentir fraqueza quando está desfrutando de grande triunfo. Se Deus lhe deu grande livramento no passado, seu problema atual é apenas uma sede de Sansão, e o Senhor não deixará desmaiar, nem que a filha do incircunciso triunfe sobre você. A entrada da aflição é a entrada para o céu, mas há poços de água fresca ao longo de todo o caminho. Então, irmão, em provação, anime seu coração com as palavras de canção e descanse seguro que Deus irá livrá-lo em breve. Então esse é o nosso devocional da noite e o nosso devocional do dia, de Romanos 11, 26 e Juízes 15, 18. Que nós possamos ter certeza da nossa salvação, ter certeza que Deus cuida de nós, apesar de nossos problemas. Amanhã nós voltamos com o cronograma normal devocional da manhã, aqui no Instagram às 8 da manhã e no TikTok às 8 da noite, o devocional da noite. Então tenham uma boa quarta-feira e até!